a igreja. Então eu adoro essas coisas, eu investigo. Agora, o caso Melling me carregou de um jeito porque não tinha mais como voltar atrás, né? Como que foi a história? Qual foi a primeira coisa que você viu desse caso? Você mudou de posicionamento? O que aconteceu? Qual foi a história disso? Eu nunca tinha sabido quem era a pessoa Márcio Smelling. Eu sabia que existia aquele cara porque eu tinha visto os Caras de Pau, aquele negócio passado domingo, né, à tarde. Sabia também quem era o Leandro Hassum, mas não sabia nem o nome do Leandro Hassum. Porque assim, eu nunca gostei do humor da Globo. Nunca me interessou. Nada, nada. Daí quando sai aquela revista Piauí, no dia 5 de dezembro de 2020, eu fico estarrecido com aquilo. E como eu fiquei estarrecido com a história do Zé Maier também. Tanto que para os dois eu escrevi um texto meio parecido, né? Que é aquilo que eu não posso afirmar, mas, por exemplo, pode ser a topo da pirâmide só que tem na Globo de assédio, porque eu estou cobrindo 27 anos a Globo. E já ouvi falar de cada coisa, né? Diretor que leva a garota de programa para fazer figuração em novela, né? Cara que faz... Tem muito, sabe? Eu vou te contar a cena. Tem o mocinho, tá com o garçom do bar, que é o melhor amigo dele. E aí ele fala, então, seu Zé, eu não sei o que eu faço, ela me largou. Aí de repente aparece uma figurante aqui e fala assim, Zé, me dá uma coca. Pega a coca e vai embora. Algumas dessas eram, nas novelas desse cara, eram garotos de programa que ele tinha dormido com elas, em vez de pagar, levava lá. Então a gente já sabia. Caralho, sério isso? Fala, tropa. E sério isso? Os caras pagavam a garota de programa. Eu amo a Globo, caralho. Eu tenho que trabalhar lá. Os cara levam a lei, porra. Os caras vão assim. O quê? Você me deu prazer? Vou te levar, botar você na televisão, horário nacional. Você vai pedir uma coquinha lá. Meu nome é Alan, tropa. Tamo junto. Vamos ver o que Márcio Smelling, por que armaram pra ele? Por que será que armaram pra ele? Por que será? Vamos ver, Feltrinho vai dizer. Já se inscreve no canal, deixa seu like. Já enrolei demais, eu detesto quando as pessoas fazem isso, então tamo junto. Gente, então é muito disfuncional isso, hein? É um lugar louco, Madá, porque a história do quartinho lá, eu nunca fui, graças a Deus, mas eu sabia onde ficava. A edícula, Para, Feltrinho. Para, você não foi uma vez, porra. Todo mundo sabia, né, onde era o lugar. Então sempre teve isso, senão eu vou ficar divagando aqui. Sempre teve assédio sexual. Então quando surge uma história dessa, 8 mulheres na revista Piauí, acusando o diretor de humor da Globo, que só fica cercado de gostosa. Tem coca aí? Peguei alguém da Globo. Quem que ia duvidar disso? Foi muito bem feito a tramóia, você entende? Porque o que me assusta no caso Melling é que 4, 5 pessoas decidiram destruir o cara e não conseguiram atrair mais do que outras 3 para isso, né? Quando o cara faz isso, o cara não faz uma vez, nem 2, nem 3, nem 3. Ele faz mais, ele faz várias. E quando vai pra mídia, são várias pessoas que procuram. Ó, ele me, ele em tal lugar, ele fez isso comigo. Tá ligado? Ele vai falar isso. Porque isso acontece. Quando o cara faz isso, o cara é um mania, coisa, não pode nem falar essas palavras. Então ele faz isso. Se inscreve no canal, deixa seu like. 5, 6. Porque se você vê das 8 acusadoras, 3 nem sabiam que eram acusadoras. Eu antes achava que eram 2, acho que são 3. A Suzy Pires não sabia que era acusadora. A Débora Lan não sabia que era acusadora e nem a Renata Ritt sabia que ela ia entrar como acusadora. Porque essa advogada, doutora Mayra Cota, fez um negócio. É uma das pessoas mais escrotas que eu já vi, velho. Você precisa ver os comentários dela. Um negócio tão errático, um negócio tão assustador pro que eu conheço, do pouco que eu conheço de justiça, porque em vez de ela fazer uma ação penal e ir no Ministério Público, ela vai chamar a Mônica Bergamo. A primeira coisa que aparece desse caso é em outubro de 2020. Veja bem. Ah, foi antes da Piauí? Antes da Piauí. Ah, tá. A primeira nota quem dá é o Léo Dias em dezembro de 2019. Ele dá Melling está sendo investigado por assédio, mas ele não fala moral nem sexual, fica meio... Aí ela assumiu o caso lá para janeiro. Quem passa pro Léo Dias é um tal do Rodrigo Branco, que é aquele tal... Rodrigo Branco é aquele que falou que Maju só tá lá apresentando porque ela é negra e ele falou que Thelma ganhou porque ela é negra. O que é que será que ele é?
É o Cicerone dos brasileiros. A Mayra Cota entra em 2020 e aí ela se junta, porque a Mayra Cota chega até esse grupo por causa da Manuela Miklos, que é a socióloga, né? Que vai, a filha do Paulo Miklos, que conhece a Verônica fala, ó, tem um cara aí que a gente vai destruir ele. Só que elas não contam a verdade entre elas. Elas não sabiam que era esse mimicocó de todas com o Márcio Melling. E aí essa Mayra Cota entra e virou isso daí. Então quando sai a história eu acredito, faço 4 conteúdos, faço 2 vídeos, 2 textos, e que eu sou bem duro com o Márcio, né? Bastante, eu não chego a condenar ele, mas tô quase. É um absurdo, eu não tive nenhuma dúvida disso, sabe? Não é possível. E aí logo que eu faço isso, eu começo a receber informação, olha, não pode não ser isso que você está falando. E o que as pessoas esquecem é que quando sai a Piauí em 2020, o caso já tinha passado 2020, ela saiu em dezembro. De janeiro a dezembro, essas mulheres agiram dentro da Globo para destruir o Melling. E elas começaram, aí eu descubro que elas tinham passado o trator contra outras mulheres. Você vê que onda do cara. Rapaz, isso é um absurdo, velho. Que elas exigiam que outras funcionárias da Globo acusassem ele de assédio sexual. Quanto mais gente é melhor pra fazer isso, pra jogar. E elas falam assim, comigo não aconteceu isso, não tenho nada disso. E você pode ver que elas nunca conseguiram sair do grupo delas. Elas tentaram centenas de pessoas, sabe? Elas tentaram pressionar Ellen Roche, acusar ele de assédio sexual, pressionaram um monte de gente, 2 redatoras, inclusive uma tá no UOL. Gente de produção, gente de figurino, elas tentaram tudo, elas não conseguiram. Como é que elas não acharam uma figurante? Você imagina quantas milhares de figurantes gostosas, lindas. Nossa, o Melling no trabalho. Com gosto, hein? Isso, Olha, tá onde vendo, gente? É verdade, agora fez todo sentido, ó. Como é que o cara como o Melling, que trabalha anos, quantas pessoas ele já trabalhou figurante, ele não deu em cima? São essas figurantes. Porque só um grupo restrito. E aí foi caindo minha ficha. Eu falei, puta, não acredito que eu tô vendo isso. Eu falei, não é possível que teve tanta maldade. Aí eu vou descobrindo Verônica Debon, que era a ex-namorada que tomou um pé na bunda. Eu descubro a história de Bárbara do Vivier, que foi amante dele por 7 anos e o marido flagra. E aí, pra dar uma desculpa pro marido, você não sabe dessa história. Os maconheiros fumando uma... História. Não. Bárbara do Vivier, irmã do Gregório, foi amante do Melling de 2011 a 2017. De 2011 a 2015 ele era casado, 2016. 2016 ele se separa e ela está casada. E eles continuaram se vendo. Emoções tórridas, mensagens tórridas, motéis. Eram conhecidos como os cabelinhos na Globo, né? Porque chegava de cabelinho molhado. Depois... Que apelido de merda. Que apelido de merda, vai. Os caras... Se inscreve no canal, deixa seu like, pelo amor de Deus. Tô doente, tá? Almoço, né? Que todo mundo fala, né? E aí ela ia na casa dele direto, lá no Botafogo, não, Copacabana, e ela ia com o carro dela. Um dia quebra o carro dela e ela passa aí de Uber. Só que ela esquece que a notificação do Uber ia pro marido. Ah, não! Foi isso que aconteceu. Também não deu certo o negócio porque a gente desse nível de inteligência, né? Gente, ela não lembrou, né? Mas aí o marido flagra, fala, o que você está fazendo de novo? Quem mora aqui? Daí descobre lá que é o Melling, e aí pra não assumir a responsabilidade, ela fala, não, ele me assedia, mas nunca aconteceu nada, ele só quer ficar perto de mim, não, eu vou sair de perto dele, mas olha, nunca aconteceu nada. Aquelas desculpas esfarrapadas. E depois eu vou pesquisar a vida dela, eu descubro que ela tinha um problema de mitomania desde que... Corno cuscuz do caralho esse marido dessa mulher. Mitomania, que porra é isso? criança, coisa que ela até assume, porque ela faz isso, o Melling meio que se afasta dela. Isso é doença de rico, eu nunca ouvi falar. Ele fica assustado, né, falar que ele tá abusando. Sendo que você, desculpa, são 7 anos. 7 anos. 7 anos não é tempo, pô. Tem ela, sabe, não vou falar, mas assim, eu já falei essa questão, né? Tinha dúvida até de quem era o pai do filho dela, entende? Porque ela não sabia se era o Melling ou era se é o marido. É o marido. Mas sem entender essa pessoa, ela não assumiu a responsabilidade dela, e ela é a base de tudo isso, porque ela é a primeira pessoa a falar a palavra assédio contra o Márcio Melling. Porque ele até, acho que queria ficar com ela, eles se apaixonaram mesmo. Dá pra ver pelas mensagens, sabe? Ela fica mandando mensagem, depois que ele corta o relacionamento com ela fica mandando um monte de mensagem, quero te ver, tô com saudade, não sei o quê. Porque pra ela tudo bem, ela mentiu pra família, só que nesse momento já estavam criando a cabeça dele, porque a madrasta dela é Maria Clara Gueiros. E a Maria Clara Gueiros é... Essa Maria Clara, dente de cavalo do caralho. Uma das melhores amigas de Verônica Debon e de Luciana Fregolenti. Então, Debon tomou um pé na bunda
tá revoltada de ódio. A Gueiros acredita na Bárbara e acha que realmente o Mellin assediava ela. A Fregolente odeia o Mellin porque ela queria assinar uma assinatura especial numa produção chamada Mulheres Fantásticas, e ele não deixa, porque não era a história dela, ela só adaptou. Então essas mulheres se juntam, aí a Bárbara tira da reta, porque a Verônica fala pra ela, ai, é a sua oportunidade, todo mundo vai ver que ele era realmente um assediador. E aí foi o fim do coitado Mellin. É e aí horroroso. essa história vai andando assim, como é que você, que tinha visto isso na Piauí, vai descobrindo, assim, qual foi a primeira coisa, ou documento, ou depois, qual foi a primeira coisa que te fez falar, meu Deus do céu, eu acho que quando eu descobri que elas estavam pressionando outras mulheres a acusar ele. Eu falei, eu cobri João de Deus, eu cobri Roger Abdelmaci, eu sou repórter, eu cobri a escola base. Isso não existe. Olha os exemplos de abusadores. Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein, o cara da Caixa, não interessa. As vítimas brotam. Porque quando elas fazem esse tipo de coisa e estão tentando obrigar outras mulheres a falar, o Mellin já tinha sido demitido. Por que ninguém ia acusar ele? Você entende? Tão sórdido que é isso, ninguém quis acusar ele. Elas só são esse grupo de mulheres específico. Você falou, por exemplo, do Roger Abdelmaci. Eu conheço alguma das vítimas, inclusive que foram ameaçadas depois. Mas esse processo que você fala é muito claro, porque assim, é uma ou duas que pra ela deu e ela fala, dane-se, vou botar a boca no mundo. As outras saem. De repente começa a sair, o Weinstein de lá dos Estados Unidos, tem mulher até hoje aparecendo. E elas não se nenhuma. conhecem. Essa que é diferente. Aí, verdade. Nesse momento eu já vi que tinha um problema ali. Né? Eu já tinham me falado, olha, a coisa é pesada aqui. Daí quando eu começo a ouvir testemunhas e ver o que elas tinham feito, eu já vi que estava tudo errado. Aí eu descobri a história da Verônica Debon, que era a que tomou um pé na bunda. Eu tenho todas as mensagens, né? Depois eu te falo. Que mais? Daí descubro da Gueiros, descubro essa história da Bárbara do Vivier, até que em março, abril do ano passado, consegui finalmente os autos do processo. Eu fui pro Rio, e você sabe, no Rio dá pra conseguir coisas muito fáceis, né? Não muito fáceis. Mas eu cobri polícia, né? No Rio também, conheço Polícia Federal. Então você... Eu tenho fonte. Eu fui repórter de polícia. Né? Aí eu consigo. Eu sei. Quando eu consigo, depois de tudo que eu já tinha visto, tanto que em junho eu publiquei as matérias contra o Mellin em dezembro de 2020. Em junho de 2021, 6 meses depois, eu faço um vídeo no UOL falando que eu estava arrependido de ter gravado aqueles vídeos e ter falado aquilo. Eu falei que eu jamais deveria ter feito isso e que eu me arrependia, porque eu já sabia que estava tudo errado. Sem ter muitas provas materiais. Eu ainda não tinha, materialidade. Eu tinha as histórias e testemunhas. E aí, quando eu pego os autos, eu vejo as trocas de mensagens de anos dessas mulheres com ele. Aquilo brulhou meu estômago, porque você via um monte de interesseira, dando cantada no cara, jogando charme. Uma delas pede para ele trazer uma lingerie de Paris para ela. Ela traz uma Victoria's Secret. E Victoria's Secret é americana, né? Não sei por que pediu. Boa! Mas deve ter Victoria's Secret em Paris. Uma loja deve ter. Puta que pariu. O cara em Paris. A outra falando... Pode falar o que quiser, querido. Pode. Essa Verônica Debon mandando no dia 10h46 da manhã, falando assim, e amor, você viu o que eu fiz? Eu amo me masturbar na sua cara, essa sua cara de vibrador. Ela manda pra ele, porque eles transaram na noite anterior. E tudo isso. Aí, essa eu pegava, tropa. Me desculpa. Eu sei que vocês vão falar, poxa, vão me julgar, porra. Vão me julgar. Menina, não me julgue, pô. Eu pegava, Verônica Debon, olha o que ela falou pro cara, isso é muito excitante. Eu vou usar sua cara de quê? De quê? Peraí que ele falou. Sua cara, essa sua cara de vibrador. Ela manda pra ele. E essa Verônica, a voz, o jeito dela, ela é a cara da... Quase eu falo a palavra. A pombagira, pronto. Porque eles transaram na noite anterior. E tudo isso normal, porque assim, estão namorando. Um manda mensagem sacana pro outro. De repente, depois de um ano, quando ela toma um pé na bunda, ela fala, não, eu estava sendo assediada. Estava sendo abusada, estava gaslighting. Não sei o que. Fora a brincadeira que eu pegava, né? Mas ela é uma pessoa muito escrota. Na entrevista ela pega assim, ele é meu chefe. Aí ela fala que ele é legal, que não sei o que. Aí ela... como ele é meu chefe assediador, ela mete um dessa aqui no seco. Como ele é meu chefe assediador, ela faz assim, dá aquele aspa e solta o... Porque, relacionamento abusivo, fui enganado,
Daí quando você lê aquelas coisas, você fala, que nojo. E aí eu vou descobrindo outras coisas. Tem os áudios da Maria Clara Gueiros e Luciana Fregolente chamando o Mellin só de negrinho imprestável, negrinho insolente. Tá tudo aqui, se quiser depois incluir. Tem isso daí. Depois eu consigo também os vídeos dos depoimentos delas na Justiça Civil. Porque quem começou o caso foi o Mellin. Foi ele que processou. Não foi ela. Isso que eu sempre achei uma coisa curiosíssima, porque assim, eu já vi vítima que não vai à justiça, de jeito nenhum. Ou vai e depois não vai nunca mais. Ou vai e depois desiste. Mas vítima que vai na imprensa inteira e não vai à justiça, isso foi a primeira vez que eu vi, porque eu nunca... Tá errado, porque é armação. A vítima, quando ela vai à justiça, geralmente é só depois dali que ela vai à imprensa. Ela vai à imprensa já falando, olha, tá aqui, eu registrei, assim, assim, assado. É uma das poucas vezes que eu vi rolar tanto tempo sem judicializar. Mas aí que entra a advogada de novo, porque não foram elas. É a advogada que pega o caso, eu fiz esse vídeo ontem lá no TikTok, é a advogada que pega o caso para se projetar, porque assim, ela tem uma história, não sei se você sabe, dessa Mayra Cota. Ela foi assessora-chefe da Gleisi Hoffmann, em 2012, governo Dilma. Ela já vinha do Cacai, ela é meio apadrinhada, né, pelo Cacai. E ela vai até a saída do governo da Dilma, e aí ela entrou, ela foi muito esperta, porque ela começou lá na década retrasada aí, ela faz o direito de gênero, que não era uma coisa muito falada, isso está explodindo agora. Então ela teve visão para isso. E aí quando surge o caso Mellin, essa Manuela Miklos aí, fala, eu tenho uma amiga que pode entrar nesse caso para acabar com ele de vez. E chama a Mayra Cota. E a Mayra Cota fica 8 meses fazendo uma peça de acusação contra ele, em vez de levar ao Ministério Público ou na ouvidoria da mulher, da polícia da mulher, delegacia, ela chama a Mônica Bergamo e dá uma entrevista que ela destrói o Márcio Mellin em outubro. E aí, outubro, novembro, dezembro, ela vai ficar municiando a imprensa toda hora a detonar o cara. Até que surge em 5 de dezembro a matéria da Piauí, que é absolutamente devastadora, né? E eu sozinho já contei mais de 60 erros naquela matéria. É uma ficção, aquilo não é uma história. Aquilo é a peça de acusação dos autos. A forma como está construída a matéria da Piauí é exatamente os autos do processo, as primeiras 68 páginas que eu tenho. É um absurdo, uma sacanagem, uma filha da... Isso é um absurdo, tropa. Já se inscreve no canal, deixa seu like. Você vê o erro dele, mano. Pior que foi legal demais com gente que... Você é doido, quando o cara é legal, o cara se ferra. Quando o cara é ruim... vai entender, meu irmão, vai entender. O Brasil é foda. Eu não vou lá. Eu sei que você pegaria a Verônica Devon. Eu sei, tá? Eu sei que vocês pegariam. Seja honesto. Pegaria. Se você fosse homem, meninas que estão assistindo. Se você fosse homem, você pegaria. E meninos, você pegaria a Verônica Devon. Ou se você for mulher também, você pegaria essa naja. Essa naja. Se inscreve no canal, deixa seu like.